Eu sou professora do ensino fundamental em uma escola pública aqui no Brasil. Já estou nessa profissão há alguns anos e posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu amo o que faço. Trabalhar com crianças é um desafio constante, mas também é incrivelmente recompensador. Cada dia traz algo novo, uma descoberta, um aprendizado, tanto para elas quanto para mim. No entanto, há alguns meses, algo aconteceu que eu simplesmente não consigo tirar da minha cabeça. Foi uma experiência tão marcante, tão diferente, que até hoje me pergunto se realmente aconteceu. Era uma terça-feira, uma daquelas manhãs normais que começavam com o som das crianças correndo pelo corredor, risadas e aquela energia contagiante que só os pequenos têm. Eu estava dando aula para uma turma de crianças entre 6 e 8 anos. Essa era uma turma especial para mim. Eles eram animados, curiosos, acima de tudo. Sabiam exatamente a hora de brincar e a hora de se concentrar. Naquele dia, o tema da aula era ciências. Estávamos explorando o sistema solar, algo que sempre deixava os alunos fascinados. Tudo parecia absolutamente normal, até que algo inesperado aconteceu. Enquanto eu explicava sobre os planetas e os movimentos de rotação e translação, notei algo peculiar. Uma das alunas, a pequena Isabela, estava muito quieta. Para quem a conhecia, isso era bem estranho, já que ela era sempre a mais participativa e falante da turma. Sua mãozinha estava apoiada no queixo, e seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse completamente alheia ao que acontecia na sala de aula. No começo, achei que era apenas mais um daqueles momentos em que as crianças se distraem. Então, com um sorriso, perguntei: Isabela, você sabe qual é o planeta mais próximo do Sol? Ela não respondeu imediatamente. Continuou olhando para fora, como se estivesse hipnotizada. Antes que eu pudesse repetir a pergunta, ela murmurou algo baixinho, quase inaudível. Fui até ela, me abaixei ao seu lado e perguntei novamente, agora mais perto: Isabela, o que você disse? Ela finalmente virou o rosto para mim e respondeu, com um tom de voz sério e uma expressão que nunca tinha visto antes: ele está vindo. Por um momento, achei que não tinha entendido direito. Quem está vindo, querida? Perguntei, confusa, mas tentando manter o tom calmo. Isabela apontou novamente para a janela e disse: o homem do terno preto. Ele está me chamando. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para a janela, mas, como esperado, não havia nada lá fora além do pátio vazio da escola. Mesmo assim, a forma como ela disse aquelas palavras, com tanta convicção, fez meu coração acelerar. Eu tentei desconversar, sorrindo. Isabela, não tem ninguém lá fora. Você deve estar imaginando coisas. Mas ela balançou a cabeça, ainda séria. Ele disse que vai me buscar. Nesse momento, toda a sala ficou em silêncio. As outras crianças, que antes estavam distraídas ou envolvidas na atividade, agora observavam a cena com atenção. Algumas pareciam até um pouco assustadas. Eu tentei mudar de assunto, voltando a atenção da turma para a aula, mas a atmosfera havia mudado. Algo naquelas palavras de Isabela deixou um peso no ar, como se, de repente, houvesse algo mais ali conosco. Apesar de tentar manter o controle da situação, minha mente estava inquieta. O que Isabela tinha dito me perturbou de uma forma que eu não conseguia explicar. Enquanto retomava a explicação para a turma, não pude evitar olhar várias vezes para a janela, esperando, ou talvez temendo, ver algo que justificasse as palavras da menina. Mas não havia nada além do céu nublado e as árvores balançando ao vento. Conforme o dia avançava, Isabela continuava agindo de forma estranha. Ela não brincava com os colegas durante o intervalo, algo que era muito incomum para ela. Em vez disso, ficava sentada em um canto do pátio, olhando fixamente para o portão da escola. Uma colega chegou a tentar puxá-la para brincar, mas Isabela recusou com um gesto de cabeça e um sorriso fraco. No final da aula, me aproximei dela enquanto ela guardava os materiais na mochila. Isabela, você está bem? Perguntei. Ela hesitou antes de responder, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu estou bem, professora. Só não sei se vou voltar amanhã. Meu coração disparou. Como assim, não vai voltar? Vai viajar com a sua família? Ela balançou a cabeça e respondeu num sussurro: acho que ele vai me levar hoje.
Eu me abaixei na altura dela, tentando manter a calma. Isabela, quem é ele? Você pode me contar? Ela apenas sorriu, um sorriso pequeno e melancólico, e saiu correndo em direção ao portão, onde a mãe dela já a esperava. Fiquei parada ali, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Naquela noite, em casa, não consegui parar de pensar naquilo. Quem era o homem de terno preto? Seria apenas imaginação de uma criança. Talvez algo que ela tivesse assistido na TV ou ouvido de um colega. Ou seria algo mais sério? Algo que eu deveria ter levado mais a sério. No dia seguinte, quando entrei na sala de aula, a primeira coisa que fiz foi procurar por Isabela. Mas ela não estava lá. Achei que talvez estivesse atrasada. Então continuei com a aula, esperando que ela chegasse. Mas a manhã passou e Isabela não apareceu. No intervalo, perguntei à coordenadora se ela sabia o motivo da ausência de Isabela. Para minha surpresa, a coordenadora também não tinha recebido nenhuma informação dos pais. Foi aí que comecei a me preocupar de verdade. Ao final do dia, não aguentei e liguei para o número de contato que tínhamos no cadastro da escola. A mãe de Isabela atendeu com a voz embargada. Professora, eu ia ligar para a escola. Desculpe não avisar antes. O que aconteceu? Está tudo bem? Perguntei, tentando manter a calma, mas com o nó se formando na garganta. Ela fez uma pausa longa antes de responder. Isabela não está bem. Ela começou a ter febre alta ontem à noite e estava falando coisas sem sentido. Disse que alguém estava chamando ela. Eu a levei ao hospital, mas os médicos não conseguiram encontrar nada de errado fisicamente. Um arrepio percorreu meu corpo. Ela está no hospital agora? Não, respondeu a mãe, hesitante. Trouxemos ela para casa hoje, mas ela não quer sair do quarto. Diz que está com medo. Eu fiquei sem saber o que dizer. Aquilo não fazia sentido. Era apenas coincidência? Ou havia algo mais sombrio acontecendo? Depois dessa ligação, não consegui mais tirar Isabela da cabeça. Nos dias que se seguiram, ela continuou ausente, e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Até que, uma semana depois, recebi a notícia mais perturbadora de todas: Isabela havia desaparecido. Segundo a mãe, ela foi dormir como de costume, mas quando foram acordá-la na manhã seguinte, ela não estava mais no quarto. A janela estava aberta, e os pais não tinham ideia de como ou para onde ela poderia ter ido. A escola inteira ficou em choque. As autoridades foram chamadas, buscas foram feitas, mas não havia nenhum sinal da menina. Era como se ela tivesse evaporado no ar. E o mais assustador, algumas crianças da turma começaram a dizer que também tinham visto o homem de terno preto do lado de fora da escola. Os dias que seguiram ao desaparecimento de Isabela foram marcados por um clima pesado na escola. As crianças estavam assustadas, os pais preocupados, e eu me sentia incapaz de lidar com aquela situação. A polícia fez várias visitas à escola, entrevistou professores, funcionários e alunos, mas ninguém tinha informações concretas. Os relatos sobre o homem de terno preto começaram a surgir de forma mais frequente. Algumas crianças diziam que o tinham visto perto do portão, outras juravam que ele estava parado na esquina observando o pátio da escola. Até mesmo alguns pais mencionaram ter visto um homem estranho nos arredores, mas ninguém conseguia descrever o rosto dele. Era sempre o mesmo, um terno preto impecável e uma presença inquietante. Eu comecei a me questionar se aquilo era real ou fruto de uma histeria coletiva. Talvez as crianças estivessem repetindo o que tinham ouvido umas das outras, e os adultos, já assustados, estivessem vendo coisas onde não havia nada. Mas, no fundo, algo me dizia que havia mais nessa história do que parecia. Uma noite, enquanto corrigia atividades em casa, resolvi reler o caderno de Isabela. Não sei porquê, mas senti que poderia encontrar algo que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Para minha surpresa, nas últimas páginas do caderno dela, havia desenhos. Os desenhos eram simples, feitos com lápis, mas tinham algo de perturbador. Havia várias figuras de crianças, todas com expressões de medo ou tristeza. Em todas as páginas havia a mesma figura sombria, um homem alto, de terno preto, com uma silhueta indistinta. Ele parecia estar sempre perto das crianças nos desenhos, como se as observasse. Em uma das páginas,
Isabela havia escrito algo ao lado do desenho. Ele me encontrou. Um calafrio percorreu minha espinha. O que aquilo significava? Seria apenas imaginação de uma criança? Ou ela realmente acreditava que estava sendo seguida? Naquela mesma noite, tive um sonho estranho. Sonhei que estava na sala de aula, sozinha, corrigindo atividades, quando senti que alguém me observava. Quando olhei para a porta, lá estava ele, o homem de terno preto. Ele não dizia nada, apenas me encarava com olhos escuros e vazios. Quando tentei me levantar, percebi que não conseguia me mover. Eu estava presa na cadeira, como se algo invisível me segurasse. Acordei suando, com o coração disparado. O sonho parecia tão real que precisei de alguns minutos para me lembrar de que estava em casa, segura. Mas aquela sensação de estar sendo observada permaneceu comigo pelo resto da noite. No dia seguinte, decidi compartilhar o que estava acontecendo com a diretora da escola. Contei sobre os desenhos de Isabela, os relatos das crianças e até mesmo o meu sonho. A diretora ouviu tudo atentamente, mas parecia cética. Professora, eu entendo que você esteja preocupada, mas isso pode ser apenas uma coincidência. As crianças têm imaginação fértil, e talvez Isabela estivesse passando por algo pessoal que influenciou esses desenhos. Eu queria acreditar que ela estava certa, mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Poucos dias depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um dos alunos da turma, o Pedro, veio até mim no intervalo e disse: Professora, eu vi ele ontem. Senti meu coração apertar. Viu quem, Pedro? O homem de terno preto. Ele estava perto da minha casa, na esquina. Eu olhei pela janela e ele estava lá, parado, me olhando. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que talvez fosse apenas um vizinho ou alguém passando pela rua. Mas Pedro balançou a cabeça com firmeza. Não era um vizinho, professora. Era ele. Naquela noite, comecei a sentir medo de verdade. O que era esse homem de terno preto? E por que as crianças estavam tão convencidas de que ele era real? As semanas passaram, e apesar das buscas, Isabela nunca foi encontrada. Mas algo ainda mais estranho aconteceu. Algumas outras crianças começaram a faltar na escola, e os pais, ao serem questionados, diziam que os filhos estavam com medo de sair de casa. E então, um a um, outros relatos de desaparecimento começaram a surgir. Eu não sei o que aconteceu com Isabela, Pedro ou as outras crianças. Até hoje, evito pensar naquela época, mas uma coisa é certa, os olhos delas não mentiam. Elas realmente acreditavam que estavam sendo observadas por algo, ou alguém. E quanto ao homem de terno preto? Bem, às vezes, quando estou sozinha à noite, ainda sinto como se alguém me observasse do lado de fora da janela. Será que ele também me encontrou? Gostou dessa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias incríveis. E tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Corre lá assistir. Até o próximo!